A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Mardider Ramalho Ribeiro, com o tema Dependência Química, Compulsões e Depressão. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro aqui na Fraternal. Nós vamos tratar de temas muito atuais, mas ao mesmo tempo vamos unir os nossos pensamentos e erguê-los e dirigi-los na direção do nosso Mestre Jesus, solicitando que sejamos capazes de captar as suas mensagens, as suas orientações, que nós venhamos abrir os nossos corações e nos tornarmos sensíveis às influências do Cristo. Nesta noite, nós vamos tratar da dependência química, das compulsões e a depressão, sempre sob a visão da doutrina espírita. Primeiramente, começando pelo conceito de o que é depressão. Este mal que está tocando grande parte da população, dos nossos jovens principalmente, dos adultos em fase de grande construção nas suas vidas materiais, e algo que a grande maioria de nós desconhecemos. A depressão é um transtorno do nosso humor. E mais especificamente começa sob a forma de uma grande tristeza, uma tristeza muito profunda, que vai nos atingindo, não nos larga e fica em nós. Ou melhor, nós permitimos que essa tristeza fique profunda e tome conta de nós mesmos. Trata-se de um transtorno do nosso humor. Nós vivenciamos nesse momento uma enorme angústia, enorme. É a tristeza, mais uma grande angústia, e isso vai fazendo com que o nosso comportamento e a nossa conduta fique diferente do que era antes. Independente da idade que tenhamos, independente da atividade que estejamos envolvidos, simplesmente nós ficamos sem vontade de realizar as atividades do dia a dia. Aquilo que é comum nas nossas vidas, diante dos nossos deveres, diante das nossas coisas do dia a dia tão necessárias para nós vivermos em sociedade e em família. Ela nos atinge e aí então nós não temos nenhuma vontade de trabalhar. Nós também não temos nenhuma vontade de estudar, muito menos. E nem sequer temos vontade de ficar com os nossos amigos, com aqueles cuja companhia sempre nos fizeram muito bem. Nós acabamos nos afastando deles. Nos afastamos dessas atividades essas muito importantes para continuarmos a viver, a sobreviver, mas principalmente a evoluir em contato com os nossos semelhantes, que é a única maneira que nós temos de nos tornarmos melhores e nos tornarmos seres deste milênio e dos próximos milênios. Mas essa depressão faz com que nossa autoestima fique muito baixa. Nós nos isolamos, como eu já disse anteriormente, daqueles que nós amamos, daqueles que estavam sempre em nossa companhia, dos colegas de trabalho, dos colegas da escola, da família. Permitimos que uma enorme falta de esperança tome conta da nossa vida. Parece que simplesmente a vida, o nosso futuro, já não existe tão belo como nos planos que nós possuíamos antes. Nós perdemos o sentido da vida. Nós perdemos aquela vontade de viver, perdemos a esperança, não temos mais planos. Parece que as cores ficam todas somente em tons de cinza. E a depressão
A sintomatologia são vários aspectos e vários itens, começando pela insônia. Passamos a não dormir como dormíamos antes, temos dificuldade para nos concentrar para o sono, nos tornamos extremamente irritadiços, tendo em vista que nós permitimos que a angústia tomasse conta de nós. E junto com a dona angústia, vem o senhor desânimo. E aí então nos cansamos tremendamente. O nosso corpo físico parece incapaz de fazer qualquer tarefa, até mesmo as mais simples, até mesmo aquelas que não requerem muito esforço. Nos tornamos apáticos. Essa apatia toma conta de nós e nós simplesmente não reagimos a absolutamente nada que está à nossa volta. Permitimos que esse sentimento de desesperança tome conta de nós. E aí então, nós não temos condições de nos motivar para coisa alguma. E nos aproximamos de um grande perigo. Porque ficamos com a sensação da falta de sentido da nossa própria vida. Ficamos nos perguntando nesse momento, para que viver? E isso é um enorme perigo para nós. Porque o passo seguinte é o desejo de morrer. E isto não é nada bom para nós, seres em evolução. E a perda da reencarnação, através do atentado contra a própria vida, é o maior prejuízo que nós podemos acarretar para nós mesmos. A depressão é um desequilíbrio químico, com alterações de neurotransmissores, que são aquelas substâncias que fazem a comunicação entre as células nervosas, entre os neurônios. Esses neurotransmissores principais, como a noradrenalina e a serotonina, são hormônios que despertam o nosso sentido de autodefesa, regulam o nosso sono, regulam o nosso estado de vigília. E a serotonina, que é o hormônio da alegria, da vontade de viver intensamente. Portanto, a depressão é uma doença da nossa alma, é uma doença do espírito. Nós, espíritos imortais, evoluindo passo a passo, momento a momento, circunstância a circunstância, encarnação a encarnação, desafio após desafio, evoluindo incessantemente, construindo a nossa própria felicidade e a nossa própria perfeição relativa. A depressão é uma doença da alma, não é uma doença do corpo físico. Nós somos seres trinos, somos uma inteligência secundária, luz divina, somos filhos de Deus. Somos a sua luz, uma mostra da sua luz. E somos responsáveis pela nossa própria felicidade. É justamente através desse nosso esforço de fazermos uso da nossa inteligência e suplantarmos, mediante o uso do que nós já acumulamos, do que já sabemos, todos os percalços que nós possamos vir a vivenciar. E isso nos dá uma oportunidade única de desenvolver a nossa inteligência, de desenvolver a nossa moral. É uma doença da alma, pois sendo uma doença da alma, tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com os nossos sentimentos, os nossos afetos, com tristeza, com desamor, mas tem a ver com amor. E isso não é sentido pelo cérebro, é sentido pelo nosso coração. Vem do nosso íntimo. A nossa mente sabe disso. Por isso, quando nós falamos de emoções, de sentimentos, de afetos, de tristeza, de desamor e de amor, há uma grande necessidade de que esses sentimentos e essas sensações, que são territórios do domínio do espírito e não do corpo físico,
é domínio nosso na condição de espíritos imortais que somos, essência divina, mas requer uma revisão na nossa conduta. Uma revisão nas nossas condutas como pessoas que estamos encarnados com tarefas com as quais nos comprometemos, nesta convivência com os nossos semelhantes, na família ou fora da família, na sociedade em que estamos vivendo. Requer para isso, nesta revisão da nossa conduta, é preciso que antes façamos uma reeducação interior. O que nós, espíritas, chamamos de reforma íntima, que nada mais é do que nós nos reeducarmos os nossos pensamentos, reeducarmos o que nós falamos, os nossos sentimentos, reeducarmos a nossa conduta diante da vida. Até porque nós nos responsabilizamos diante de todos os efeitos dos nossos atos. Tudo o que nós pensamos, tudo o que falamos, todas as condutas nas pequenas e nas grandes tarefas, nos pequenos atos e nos grandes atos, nós herdamos os efeitos de tudo isso. E a nossa conduta nada mais é do que efeito dos nossos pensamentos. Daí a necessidade de aprimorarmos a nossa maneira de pensar. E esse aprimoramento, não só no pensar, mas também no educar dos nossos sentimentos. Não sermos simplesmente efeitos do ambiente onde nós vivemos. Educar os sentimentos, nós vamos encontrar lá na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, há um ditado do Espírito que se identifica com o nome de Lázaro. Essa psicografia é de Paris em 1862. E nos traz a seguinte mensagem, relativa à nossa educação para os nossos sentimentos. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Este sentimento tão grande, tão enorme, tão complexo, tão bonito, e que nós, individualmente, e a nossa família, humanidade, ainda não o compreendemos. Nós ainda não sabemos o que é por completo o amor. Isso ainda vai demorar muitas e muitas gerações, talvez milênios. Mas é importante que nós saibamos que o amor começa pelo respeito, caminha pela sociabilidade, e um dia nós vamos nos amar uns aos outros como Jesus nos ama. E este sentimento é muito maior e mais complexo do que nós imaginamos. Porque o amor é o sentimento por excelência. Nós vamos evoluindo gradativamente, vamos promovendo a nós mesmos a novos planos de existência na direção da perfeição relativa. E para isso nós vamos nos autoeducando. Nós vamos transformando os nossos instintos em sentimentos cada vez mais elevados. Por isso que esse espírito chamado Lázaro ainda completa da seguinte maneira: e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ou seja, através do nosso esforço e da nossa vontade, nós vamos transformando através das gerações os nossos instintos em sentimentos cada vez mais sublimados, de melhor qualidade, mais caridosos, sentimentos mais amorosos. Por isso, é muito importante que nós tenhamos sempre em mente, para nós e para os nossos semelhantes, e para aqueles que estão sob a nossa tutela, que o consumo de substâncias químicas, sejam elas legais ou não legalizadas, elas induzem, elas agravam os sintomas depressivos. Ou seja, não adianta eu consumir determinada substância achando que através dela a depressão vai desaparecer.
Não é assim que funciona. Simplesmente esse quadro de depressão, ele vai favorecer ainda mais o consumo inadequado de substâncias legais e substâncias ilegais. E este é o primeiro caminho, um dos primeiros caminhos, ou melhor, para nós nos tornarmos dependentes químicos, compulsivos por essas substâncias. Mas vejamos, tendo em vista que nós estamos falando das compulsões, e as compulsões são aquela vontade inalterável, aquela vontade enorme que toma conta de nós, de realizarmos algum ato. Como, por exemplo, de comer incessantemente, de beber determinada substância, de usar determinada substância, de não nos afastarmos do celular, de jogarmos para ver a nossa sorte, e assim por diante. Todas essas são compulsões que estão presentes na vida contemporânea. E nós temos todas as condições de controlar essas compulsões. Só depende do nosso arbítrio, se nós assim o quisermos, verdadeiramente. Ora, as consequências da dependência química e da compulsão, quando relacionadas com a depressão, faz com que nós não tenhamos qualquer capacidade de gerenciar a nossa própria vida. Porque nós permitimos que a dependência química e que a depressão, que outras compulsões, façam com que nós não tenhamos mais nenhuma maneira de usarmos a nossa capacidade cognitiva para gerenciar os nossos compromissos na nossa vida. E aí vai-se embora o emprego, vai-se embora a família, vai-se embora a relação com os bons amigos, e nós vamos nos isolando cada vez mais. Uma outra consequência da depressão é a perda da nossa responsabilidade em relação aos outros. Em razão da depressão, nós não ligamos mais para o que está acontecendo para o meu cônjuge, para o meu companheiro, para com os meus filhos, para com os nossos amigos, para com aqueles que nos amam, que nos querem bem e que se interessam por nós, se interessam pelo nosso sucesso, pela nossa felicidade. Mas nos tornamos incapazes, nos tornamos irresponsáveis para gerenciar nossa vida e nesta relação com os nossos semelhantes, de onde nós tiramos, inclusive, os elementos para o nosso progresso. Nenhum de nós consegue progredir na sua reencarnação, na sua vida aqui na Terra, e mesmo na erraticidade, se não for se relacionando com outros semelhantes. Lembremos que a dependência química é uma doença crônica. Ela é progressiva, não tem cura, mas é tratável. E além de tratável, ela pode ser muito bem controlada. Segundo, por exemplo, a doutora Sueli Serra e muitos outros pesquisadores. O tratamento médico, no caso da depressão, requer cuidados médicos especializados. Quando nós começamos a sentir os primeiros sintomas, como nós vimos naquele quadro lá no início da palestra, quando o sono já não conseguimos dormir, nos tornamos irritadiços, passamos a nos isolar dos outros, passamos a permitir que essa angústia tome conta de nós, já está na hora de nós irmos aos médicos especializados, à medicina especializada. Levemos os nossos jovens para lá, ou mesmo nós, vamos procurar a medicina especializada para nos tratarmos, antes que o quadro se agrave cada vez mais. A medicação na depressão, ela deve ser dosada e controlada individualmente pelos médicos de cada caso, visando a regularização do processo bioquímico do cérebro e também com o acompanhamento psicoterápico. É isso que nós devemos fazer. Procurar a medicina, procurar os psicólogos, para que possamos regularizar o processo bioquímico e este nosso sentimento de angústia que está se encaminhando para uma depressão profunda.
Portanto, nós temos, além do tratamento médico, também duas outras possibilidades, que juntas vão nos trazer grandes benefícios, que é a assistência espiritual e o auxílio familiar. A assistência espiritual no centro espírita sério, que possa nos orientar para que nós tenhamos condições de nos autoeducar, nos tornando autodeterminados na nossa vida. Nós somos independentes, temos livre-arbítrio. Portanto, o progresso, a felicidade, o sentimento de viver bem com o planeta, com o mundo, com a humanidade, com os nossos companheiros e companheiras, com os nossos irmãos, depende da maneira como eu vou viver, como eu vou encarar a minha própria vida. A assistência espiritual nos orienta de que maneira nós podemos chegar a isso, viver com felicidade. Mas isso depois do tratamento e da assistência médica adequada, juntamente com o apoio familiar, com o auxílio da família. Lembrando que auxílio familiar não é codependência psicológica. Frequentemente nós confundimos o fato do nosso filho, a nossa filha, o nosso querido, a nossa querida, e passamos a querer viver a vida deles. Por acharmos que por alguma razão nós somos os responsáveis pela sua infelicidade, pela sua angústia, pela sua depressão, pela sua dependência química, por algo que fizemos ou deixamos de fazer. Nos esquecendo de que os caminhos são individuais. Cada um de nós vive a sua vida, tem os seus próprios desafios adequados às nossas possibilidades individuais. Por isso nós não conseguimos viver a vida uns dos outros. O que nós podemos é apoiar, indicar os caminhos, orientar amorosamente, mas não nos escravizarmos à felicidade do outro, porque a felicidade é individual. Por isso que o tratamento médico, juntamente com a assistência espiritual e o auxílio familiar, são a base para o equilíbrio da nossa estrutura emocional e moral. Vejam que a estrutura moral está junto com a emocional. Sim, porque desenvolvemos o nosso lado intelectual e que um dia será sabedoria. E precisamos também ir desenvolvendo a nossa moral, para que um dia ela se torne o verdadeiro amor universal. E essa estrutura emocional e moral é muito ajudada quando nós nos submetemos à medicina através de um tratamento médico, através de uma boa assistência espiritual e do auxílio de nossos familiares, para que nós não venhamos a ser escravizados ou a permitir que a depressão tome conta de nós mesmos. Por isso, procuremos sempre ajuda especializada em tratamento, quando estamos diante de um quadro depressivo, em qualquer momento dele. Mas que tal agora nós recordarmos as formas de prevenção da depressão? A primeira forma é o autoconhecimento. Sim, o autoconhecimento. Conhecermos a nós mesmos. Conhecer a nós mesmos significa nós reconhecermos quais são os nossos defeitos, mas também reconhecermos quais são as nossas virtudes. Pois temos todos nós muitas virtudes. E aí nós vamos conseguir fazer um plano de existência melhor, quando sabemos exatamente aonde nós precisamos melhorar um pouquinho, subir mais um degrau, através dos instrumentos que nós já temos. Um outro elemento muito importante, uma outra forma que juntamente nos traz a prevenção da depressão, é o amor a si mesmo. Como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou amar o próximo? Como é que eu vou respeitar o próximo? Se eu não respeitar a mim mesmo. Se eu não respeitar a mim mesmo, a minha vida, meu corpo físico,
as minhas atividades, o meu trabalho, respeitar as minhas potencialidades, tudo aquilo de bom que eu já trago dentro de mim mesmo. Gostar de si mesmo, amar a si mesmo, começa também pelo respeito. Da mesma forma que amar o próximo começa pelo respeito ao próximo. E quem é o próximo mais próximo? Trazendo a analogia das palavras de Jesus na parábola do bom samaritano. O próximo mais próximo é aquele que precisa de nós. É aquele que está numa situação bem mais difícil do que nós. De talvez uma palavra, um sorriso, um abraço, um bem material, uma orientação, nós possamos não só ajudar na vida do outro, mas talvez mesmo até salvá-lo. Essas três coisas, o autoconhecimento, o amor a si mesmo e o amor ao próximo, são as três formas de prevenção da depressão. E para isso, nós vamos fazer uso de uma série de atividades. No nosso trabalho, nos tornando útil para com a sociedade, que é nosso dever, para com a nossa família, mas também na prática da atividade física, na prática da arte, na procura da boa música, da boa pintura, do bom canto. São possibilidades amplas que nós temos de nos autoeducarmos e educarmos os nossos sentimentos. Para isso nós acrescentamos a consciência de que os seres humanos são como são, e não da forma como nós gostaríamos que fossem. Nós temos o hábito ainda, com o orgulho e o egoísmo que ainda caminha e que existe dentro de nós, de querermos que o mundo e os outros sejam como nós. Que todos tenham o mesmo gosto, que todos caminhem na mesma estrada. E nós nos esquecemos de que nós somos seres imortais, graças a Deus. Somos senhores e herdeiros de nós mesmos. As sementes que nós plantarmos, nós mesmos vamos colher os frutos da árvore desta semente. E os outros, tal como acontece conosco, já tiveram muitas reencarnações anteriores, já tiveram muitas experiências anteriores e nesta própria reencarnação. Portanto, as nossas experiências, o nosso cabedal de experiências, o conjunto de experiências de cada um de nós, é diferente do nosso semelhante. O que significa, então, que nós temos condições de resolver os problemas também de forma diferente. De sermos diferentes. Diferentes no sentido de que, em razão das nossas muitas experiências diversificadas, nós nos apresentamos uns aos outros com comportamentos diversos, com pensamentos diversos. Mas isto não significa que o outro deva pensar exatamente como eu, gostar exatamente do que eu gosto, ter as mesmas experiências que nós. É ter consciência de que os seres humanos são como são, de acordo com as conquistas que já fizeram, e não da forma como nós gostaríamos que eles fossem. E esta frase é muito importante, porque nós também gostaríamos que os outros nos aceitassem como nós somos. Assim, vamos nos amar a nós mesmos. Amar o nosso corpo, amar a nossa vida, amar as nossas atividades, amar o nosso ser, gerando autoconfiança. E isso nos liberta daquele sentimento de angústia, nos liberta desta depressão que nós permitimos que tomou conta de nós. Nós não precisamos disso. Nós amamos a nós mesmos e amamos o nosso próximo e o planeta e a própria vida, e respeitamos o nosso corpo e respeitamos o nosso próximo. Com liberdade. Mas falamos de liberdade e de respeito,
E aí então tem aquela frase do Novo Testamento que diz: bem-aventurados os aflitos. E como é que nós vamos compreender isto? Felizes os que estão passando aflições, felizes os aflitos, bem-aventurados os aflitos. Meu Deus, se eu estou em busca da felicidade, o que isto significa? É muito simples. Significa que Deus se manifesta através das suas leis. O nosso Pai Celestial estabeleceu as leis físicas e as leis morais do universo. Em todos os planetas são as mesmas leis físicas, como por exemplo a lei da gravidade. Havendo variação no tamanho do corpo celeste, na força que ele pode realizar em relação à lei da gravidade e outras questões que os nossos irmãos e irmãs físicos explicam muito melhor. Mas também as leis morais, como o amor, por exemplo. E as leis morais do nosso Pai Criador estão presentes em todas as humanidades, de todos os planetas, em todos os universos, como hoje dizem os cientistas. As leis de Deus são divinas, são maravilhosas, porque elas são imutáveis. A lei da gravidade é a mesma em todos os corpos celestes. A lei do amor é a mesma em todos os corações e em todas as humanidades. E Deus se manifesta através das suas leis. E a sua obra está entre nós. Se nós atentarmos e pararmos durante alguns segundos, nós já vamos perceber a grande obra do nosso Pai Criador à nossa volta. Basta nós querermos ver. E lá em Mateus capítulo 5, versículo também 5, está escrito: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Felizes os aflitos. Porque, na verdade, esta tradução está querendo significar algo muito maior do que está na nossa compreensão atual. Bem-aventurados aqueles que estão suando a camisa para evoluir moralmente. Bem felizes aqueles que estão trabalhando pela sua autoeducação, que estão enfrentando as provas morais, que são extremamente mais difíceis do que as provas materiais, ou do que as provas da intelectualidade. Felizes aqueles que já têm condições de enfrentá-las, e fazendo uso da sua inteligência e das suas virtudes, conseguem suplantá-las, retirar os ensinamentos dessa experiência e progredindo incessantemente. Ou seja, tirando uma nota de aprovação diante da prova. Nós poderíamos fazer também uma analogia com os esportes, que as nossas crianças e os nossos jovens tanto praticam. E a dor é uma forma de aprendizagem e não de castigo. E esta palavra dor é aquela mesma que nós estamos usando para aflição. Ou seja, qual é o atleta que se prepara para uma Olimpíada ou para uma grande competição e não sente a dor do exercício incessante, do treinamento diário, às vezes 2 ou 3 vezes durante o dia, para atingir um objetivo dali 4, 8 ou mais anos? Esta dor que esse atleta está sentindo nos treinos, nas competições, não é castigo. É aprendizado que o torna mais forte, que faz com que ele vivencie isso e possa vencer uma prova olímpica. É esforço individual. Deus não envia sofrimentos, mas aprendizados a nós. Como o Pai Celestial que é, nos coloca no nosso caminho aqueles desafios pelos quais nós temos todas as condições de suplantar, todas as condições de desbordarmos o obstáculo, fazendo uso da nossa inteligência, fazendo uso dos nossos bens morais.
Deus não castiga ninguém. Os infortúnios que nós venhamos a enfrentar são infortúnios ou provas para nós tirarmos uma boa nota e continuarmos a seguir na escola da vida eterna. Quem de nós não precisou tirar uma nota alta para passar de ano, para passar numa prova difícil daquela matéria que temos dificuldade? E nós vamos encontrando nesse nosso caminho aquelas lições que nós precisamos repetir. Que nós tiramos uma nota 5 e precisamos alcançar o 10. Porque para sermos verdadeiramente felizes no futuro, para sermos espíritos quase perfeitos, um dia nós precisamos tirar 10. Então nós vamos repetir algumas provas. Nós vamos novamente repassar alguns conhecimentos que nós não dominamos muito bem. É o que nós chamamos de causas anteriores das aflições, que são consequências dos atos que nós cometemos contra as leis de Deus e que, portanto, nós trazemos essas bagagens de vivência do passado para serem sedimentadas, corrigidas, modificadas. São aquelas arestas que precisam ser aparadas na nossa vida. E nós sabemos disso, porque quando realizamos o nosso autoconhecimento, nós temos plena certeza de quais são as arestas que precisam ser aparadas para que a gente continue a rolar, a correr, a nos desenvolver na nossa caminhada. Por isto, se faz necessário que nós nos harmonizemos com as leis divinas. E as leis divinas, o nosso mestre maior, Jesus, resumiu as 10 leis divinas que nós conhecemos, principais, as 10 leis morais, que conhecemos como os mandamentos e que está na consciência coletiva de todos os povos e de todas as civilizações. E Jesus as resumiu em 2, na lei do amor, na lei de ouro. Amarmos o nosso Pai, sermos humildes diante da sua vontade e fazermos ao outro, ao nosso semelhante, o que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. É necessária a harmonização com as leis de Deus para a gente continuar o nosso caminho em paz, com a consciência tranquila. Nós podemos continuar esta nossa andadura, retirando, evidentemente, o aprendizado necessário, mas sem sofrimento a mais. Só o esforço moral, ou intelectual, ou físico, necessário para ultrapassar o que nos dá vivências, experiências. Ou, como nós costumamos dizer aqui na doutrina espírita, não é? As provas e expiações, resgatando o nosso passado, evoluindo o presente e sendo donos de nós mesmos e da nossa vida, colocando em prática as lições que o Mestre nos deixou para vivermos em paz, em progresso na nossa família humanidade. Quando nos distanciamos dessas leis divinas, a nossa irmã dor soa o alarme. E aí a gente precisa declinar o ângulo da nossa caminhada e tomarmos o azimute adequado na direção do nosso Pai, na direção de Deus. A grande maioria das nossas vicissitudes, fomos nós mesmos que as provocamos. Demos origem a mais de 99% das dificuldades que nós encontramos. As raízes das causas atuais, das aflições, elas estão nas posturas, nas atitudes que nós assumimos na presente existência. Por isso somos herdeiros de nós mesmos. Colhemos os frutos das sementes que nós plantamos. Nada de dizer que a culpa é de espíritos, que a culpa é dos outros, que a culpa é do meu pai, da minha mãe, da geração passada, que a culpa é do governo, que a culpa é do universo. Nós plantamos a maioria das aflições que nós vivenciamos, por nos distanciarmos das leis de Deus, da lei de ouro, que Jesus nos exemplificou.
E Jesus foi tão sábio que todas as vezes que ele curava alguém, ou que alguém se aproximava dele, e por sua energia, pelo seu campo magnético, se autocurava, o mestre dizia: a tua fé te curou. Esta força motriz, moral, de virtude que nós temos dentro de nós e que não exploramos. É a fé que faz movimentar todas as outras virtudes. Faz movimentar o amor, faz movimentar a paciência, o perdão, a indulgência. A fé faz com que nós venhamos a olhar o mundo com outros olhos. A fé é o sustentáculo diante das nossas atribulações, nesta nossa vida e nas outras. Se não tivermos fé no nosso Pai, como é que vamos ter fé em nós mesmos? Vamos permitir que este motor, que faz com que todos os outros motores internos dentro de nós funcione, precisa girar fortemente. Por isso que o mestre dizia: a tua fé te curou. E nós nos autocuramos. Temos que ter consciência disso. Nos curamos no campo físico e no campo moral, no campo espiritual. Nos curamos de tal forma, e aqui nós temos um desses exemplos, que é a capacidade de perdoar. O perdão nos liberta. O perdão tira das nossas costas, dos nossos ombros, aquele enorme peso negativo que nós, sem qualquer tipo de solução, carregávamos sem ter a mínima necessidade. Quando sabemos que todos somos diferentes, tivemos experiências diferentes, e por isso precisamos nos respeitar. E nos respeitando, recolhemos o aprendizado do outro que é diferente. Porque nós aprendemos com eles. O que seria de nós se a família humanidade encarnada e desencarnada fosse de espíritos absolutamente iguais? Nós estaríamos paralisados diante da lei do progresso. Daí a necessidade de nós convivermos com os diferentes, aprendermos com eles. Por isso a necessidade do perdão. Do perdão que liberta. Nos liberta deste peso que estávamos trazendo sem a mínima necessidade. E nos liberta para continuarmos essa nossa caminhada de maneira feliz, nos aliviando das dores e dos sofrimentos. Saber perdoar as ofensas e se auto-perdoar é um dos caminhos que nos liberta. Porque nos alivia das dores e dos sofrimentos. Perdoa sempre. 70 vezes 7. A recomendação de Jesus a Simão Pedro. Perdoar incessantemente. 70 vezes 7 vezes. E é isso, mais uma lição do Evangelho de Jesus. E é o Evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus, o exemplo de conduta que Jesus nos deixou, que é o roteiro para o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual e intelectual. Nesse nosso caminho da evolução, no caminho, na direção de Deus. Pois por vontade do nosso Pai Criador, um dia seremos anjos, um dia seremos espíritos quase perfeitos. E a fórmula para isso? Simples. É colocarmos em prática o Evangelho de Jesus nas pequenas e nas grandes coisas. E assim, não nos esqueçamos da lição do Mestre de sermos caridosos uns com os outros, porque depois, mais tarde, o Espiritismo veio completar, não diria, não é o termo adequado, mas veio acrescentar que fora da caridade não há salvação. A caridade nos pensamentos, a caridade na nossa fala, a caridade nas nossas condutas. E a caridade nada mais é do que o amor em movimento.
e falando em caridade, falando em amor, eu vou deixá-los agora sob as palavras de um grande palestrante espírita, que é Divaldo Franco. Deus os abençoe, muita paz a todos e que sejamos capazes de colocar em prática os exemplos de Jesus constantes do seu Evangelho. Graças a Deus. Você diz que a felicidade é um mito, e tem alguma razão. Mas, naturalmente, os mitos estão incorporados ao nosso psiquismo arquetípico. Trazemos de recuadas épocas. Platão costumava afirmar que o mundo original é o mundo das ideias. E esse mundo das ideias fixa-se-nos no âmago do ser que somos. Mais tarde, Sócrates iria fazer que nós arrancássemos do mundo das ideias o conhecimento. E este conhecimento diz-nos que a felicidade é possível. Afinal de contas, estar na Terra é uma bênção, porque não é um vale de lágrimas. E se o fora, a nossa tarefa é transformá-lo num verdadeiro jardim ou num pomar. Mas isso dependerá exclusivamente de você. Conhece por acaso o fato de um homem que havia tomado uma gleba de terra e transformou-a em um verdadeiro jardim e logo adiante no grandioso pomar? Passava certo dia um amigo e, vendo aquela maravilha, bênção da agricultura, dádiva dos céus, entusiasmou-se e disse para o homem: que bom, Deus ajudou muito você, não é verdade? E ele, sorrindo irônico, deu uma resposta pessimista: eu acredito. Mas você precisava ver quando Deus estava trabalhando aqui sozinho. Como é que isso estava, o matagal? Quando eu cheguei, é que eu comecei a ajudar a Deus e transformei completamente. Você, por acaso, já pensou na possibilidade de ajudar a Deus? Isto é, Deus estabeleceu que a felicidade plena nós não vamos conseguir na Terra. É claro, porque estamos no mundo objetivo, relativo. E tudo isso é feito de uma substância que se vai decompondo à medida que nós vamos usando. E chega o momento em que as dificuldades, quais acidentes de percurso, aparecem em nosso caminho. No entanto, é necessário manter a gleba. O matagal nós arrancamos. A gleba somos nós, espíritos imortais, que temos a fatalidade transcendente da plenitude, mas cuja sementeira, sobre esta gleba virgem, que ainda está cheia de escauracho e de plantas más, depende exclusivamente de nós dois, de mim e de você. Eu, por exemplo, tenho plantado as sementes da esperança, as dádivas da luz, a alegria de viver. Mas é claro que eu quero repartir. Eu desejo que você possa fruir das mesmas alegrias que eu chamo felicidade. Sim, tem aquela felicidade de natureza gozo, prazer, que é naturalmente a relativa do instinto, da matéria. E tem aquela outra que é a plenitude, o estado interior. Mesmo quando as coisas não estão bem, aparentemente, nós estamos bem. E o importante não é viver bem, regaladamente. É bem viver. Estar pleno quando as dificuldades são muito grandes e quando a escassez ronda os nossos passos. Não é uma postura religiosa, não, nem filosófica. É uma postura interior de descoberta da verdade. Você já imaginou que está aqui, agora, neste momento, para edificar? Então, por alguns instantes, varra do seu pensamento o lixo do pessimismo. Retire de debaixo do tapete do seu inconsciente as marcas dolorosas que assinalam a sua existência. E procure pensar que o hoje é o amanhã que já chegou. Mas não pense no ontem, que é o hoje que já passou. Agora é o seu santo momento de ajudar. E é por isso que estamos diante de você para podermos realizar este encontro de corações. A felicidade é possível. Mas como? Se você não é amado, se as dificuldades financeiras estão cada vez piores, se os amigos se afastaram, seja você quem ama, seja você quem se aproxima,
Seja você quem se adapta às circunstâncias, porque o mal de hoje é um bem de amanhã. E muitas vezes a alegria de hoje é um tormento do porvir. Olhemos a terra, uma paisagem desoladora. Olhemos o lírio do campo, onde a desolação deveria estar, e no entanto, alvinitente e perfumado, ele flutua acima do lodo que está no barro para abençoar a natureza. Vamos, a partir deste momento, considerar a terra, a bênção prodigiosa do amor de Deus, para que a felicidade entre na casa do nosso coração. E daí automaticamente saiam os hóspedes indesejáveis do ciúme, da mágoa, do ressentimento, da melancolia, da tristeza e da perturbação. E se por acaso isso lhe parecer difícil, pare e ore. Faça a sua ponte em direção a Deus e mande-lhe um grito de ternura e ele lhe responderá. Quer pensar nisso? Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.